Esse é o corpo em que eu me identifico. O corpo de minha terra. Eis a minha natureza. Parece que o mundo tem mais significado quando se vê o sol nascer. Faz a cabeça acordar mais consciente para inspirar, expirar e exalar aquilo que nos desperta para mover a vida. A natureza por si só nos dá os momentos exatos para apreciar, ver até onde a alma nos leva. Alma.
vamos servir a mutualidade, o ser, a presença, o agora! Qual é o seu momento? Meu nome é Tibério Azevedo e eu vou apresentar para vocês um trabalho chamado Mergulhar no Mistério, Cavar Espaços, Rachar a Pedra, uma desmontagem cênica a partir da voz. Certo? O que as palavras nos dizem no interior onde ressoam, o que as palavras nos dizem no interior onde ressoam, o que as palavras nos dizem no interior onde ressoam, que não são nem instrumentos de escambo, nem utensílios para se pegar e jogar, mas querem tomar a palavra, sabem muito mais sobre a linguagem que nós, sabem que são trocadas entre os homens, não como fórmulas e slogans, mas como oferendas e danças misteriosas. O que as palavras nos dizem no interior onde ressoam, o que as palavras nos dizem no interior onde ressoam, o que as palavras nos dizem no interior onde não se pode falar. Elas morrem por só elas o dizem, de não se pode falar. Sem voz. Só elas o dizem. O silêncio mais profundo é uma fala. Mais profundo é uma da mesma forma, que a imobilidade verdadeira é um movimento. É que o verdadeiro mistério não é nem tenebroso, nem velado, nem um pouco desfocado. Mas uma luz extrema jogada sobre você. O que as palavras nos dizem no interior, o mistério é incompreensível. O que as palavras nos dizem no interior, não te compreende. O que as palavras nos dizem aquele que fala, aquele que escreve, é alguém que joga suas palavras como pedras divinatórias, como dados lançados. Ele não escolhe as palavras para se exprimir e porque teria algo a dizer, ele leva cada palavra a seu ouvido. Porque as palavras nos dizem no interior. A prece não é uma efusão, algo vago na alma, nem o sono da razão. Ela tem os olhos abertos. A prece é um lugar marcado em cada um de nós, em você, em mim, neles, em cada animal. Há sempre alguma coisa que fica no lugar da prece, à espera, pois aqui embaixo, no animal, a prece aguarda. Um vazio está no meio da linguagem, fora do corpo e no meio de nós. Há em todas as coisas o centro, a cavidade desse lugar mudo centro. Aqui todas as palavras nos dizem em segredo. Qual é o segredo que passamos uns aos outros ao falar? Qual é o segredo que passamos? Se chamamos as coisas por um nome, é para ouvir que todo o real é falar. É sobre a fala que repousa a matéria. A fala é a pauta do tempo em sua cruz. Em outras palavras, nossos olhos veriam outras palavras. Nossa visão é falada. O visível é uma renovação perpétua de fala. Nada é sem fala. O mundo é falado de nascença. A linguagem é a origem, não é algo que teríamos ganho em relação aos animais de tanto evoluirmos, mas algo que vai mais longe do que todas as coisas, porque reencontra a sua aparição. A fala não nomeia, chama. É um raio, um relâmpago. As palavras não evocam, elas atalham, racham a pedra. A linguagem não tem nada para descrever, já que ela começa. Não há nada que esteja mais no segredo da matéria do que o mistério verbal. O mundo é uma linguagem. Nossa fala se lembra disso. Ela se adianta, abrindo o universo, ela se imprime em você. Nada de material no fundo do homem, fora sua boca aberta, sua passagem furada. Nenhum conteúdo, nascido perfurado e espelho do sem fundo. Tudo está na natureza, encadeado em movimento. Cuspe, veneno, tristeza, sangue, moinho, lamento.
ódio, dor, cebola e coentro, gordura, sangue, frieza. Tudo isso está no centro de uma mesma estranha mesa. Misture cada elemento. Uma pitada de dor, uma colher de fomento, uma gota de terror, o suco dos sentimentos, raiva, medo, desamor. Produz novos condimentos. Lágrima, pus, suor. Mas inverta o segmento, intensifique a mistura. Tempera ódio, lacrimento, sangralho com tristezura. Carnento, venemoinho, remexa tudo por dentro, passe tudo no moinho. Chore e envenene a gordura, e você terá um unguento, uma baba grossa, escura, essência do meu tormento e molho de uma fritura de paladar violento que, engolindo, a criatura repara o meu sofrimento com a morte lenta e segura. Eu comecei, no início da minha jornada no teatro, o meu primeiro contato com uma peça de teatro foi lá em Fortaleza, com a peça O Realejo, do Grupo Bagaceira. Isso já era adulto, e eu lembro que eu fiquei muito encantado com uma atriz, com a Tatiana Morim, que era uma mulher jovem, que ela fazia o papel de um homem velho, assim. E eu fiquei apaixonado por aquilo, pelo trabalho físico dela e pelo trabalho vocal dela, assim. Aquilo para mim era como uma criança vendo um show de mágico, assim. Fiquei encantado e ela me capturou a minha atenção e eu decidi descobrir como é que era feito aquilo, assim, aquele trabalho de uma pessoa atuante, de um artista da cena. E aí eu começo a estudar teatro em Fortaleza e vou fazendo cursos, cursos mais básicos. Depois eu entro para a graduação na UFC. E aí uma coisa que me intrigava e que para mim era uma coisa muito de uma ordem de um talento inato, assim, na minha cabeça daquela época, era o trabalho vocal, assim. A voz era algo que para mim era muito impossível de se trabalhar, muito difícil. Para mim parecia algo muito efêmero, e quando eu vi uma pessoa trabalhando a voz na cena, aquilo me encantava profundamente. E aí nisso eu começo a descobrir o trabalho vocal, e já na UFC eu ingresso nas disciplinas que trabalhavam com voz, e conheço a professora Juliana Rangel, e vou trabalhando junto com ela e me dedicando já a esse trabalho vocal. E aí tem algumas vozes que me pegaram muito no meu trabalho, que me puxaram mesmo, me atravessaram, e durante esses anos de estudo, elas foram se manifestando sempre em algum exercício, em alguma cena, que são as vozes, primeira voz da Medeia e da Joana, que foi algo que sempre me atravessou de forma muito forte. E a segunda voz foi a voz de Pércio e Santiago, que são dois personagens de uma novela do Caio Fernando Abreu, a novela chamada Pela Noite. E a voz da Medeia, ela me pega e me atravessa, e eu vou trabalhando junto com os meus colegas, minhas colegas do teatro, principalmente porque Medeia era uma mulher bárbara no mundo grego, era uma mulher no mundo masculino, e era uma feiticeira, assim. Ela provocava ódio e temor nas pessoas por ter essas características, assim. E eu, como um homem gay, acabava me identificando muito com isso, assim, porque eu olhava para ela e via aquela personagem, aquela voz que tinha tudo para ser uma vítima ou ser fragilizada por aquele mundo que ela vivia,
mas ela cria os estratagemas dela, ela cria as formas dela de subverter aquela ordem e de fazer girar a roda em favor dela. E as vozes do Percy Santiago, do Caio Fernando Abreu, eles são dois personagens desse conto, que são dois homens gays que têm uma trajetória, assim, uma história que dura uma noite, e que eles vão, nessa noite, dialogar sobre amor, sobre afeto, sobre infância, sobre a vida deles inteira, e como a vida deles foi atravessada pelo preconceito, pela homofobia, como eles meio que foram estruturando o que eles acham de amor, de relacionamento, a partir disso. Aí o segundo áudio, por favor. O erro, eu dizia, pois é, o erro, eu penso se o erro não foi de dentro, mas de fora, se o erro não foi seu, mas da coisa, se foi ela que não soube captar a hora perfeita, sim, porque assim como tem que ser perfeito o movimento de quem apanha, também tem que ser perfeita a falta de movimento. A aparente falta de movimento do que se deixa apanhar. Entende? Eu penso também se não foi algo no em volta dos dois, uma coisa assim do ar, do astral. Eu penso também de Deus, do mistério que embora pareça errado e não te deixar apanhar o objeto prometido, no entanto, ele está absolutamente certo, porque é assim que é. As coisas eternamente prestes a serem apanhadas e você eternamente prestes a apanhá-las como uma sina, sempre prestes. Era para ser perfeito, e eu insisto no perfeito. Era assim, pouco antes da perfeição se cumprir, perfeito. E aí não acontece. E quando você fica pensando no que deveria ter ou não ter acontecido, vem alguém de repente te dar um soco no estômago. E a mão que daqui a pouco você achava que estava cheia, está vazia de novo. É simples e é medonho, porque não para nunca de acontecer. A mão, você achava que estava cheia, daqui a pouco está vazia de novo. Aí no meu percurso na faculdade, eu
encontro um texto de Valéry Novarrinat, que é um teatrólogo francês, estudioso também, assim, escreve muita coisa e escreve inclusive textos para cena, que é o texto Diante da Palavra. É maravilhoso esse texto, gente. Que ele vai falar sobre a voz e a palavra, e ele vai destacar essa qualidade dela. Ele vai destacar, primeiro ele destaca o nosso corpo como um corpo furado, como um corpo esburacado pela linguagem, esburacado pela palavra, pela realidade. E esse corpo vazado, eu trago ele, entendo ele numa perspectiva de algo e das coisas que me atravessam, das vozes que me atravessam, que constroem vias dentro de mim e que dentro de mim se transformam em outras vozes, junto com as vozes que já existiam dentro de mim. E o Novarrinat vai colocar sempre a palavra como essa perspectiva de construir realidades, de construir mundos, de que a realidade existe por conta da palavra, por conta da voz. E colocar a voz como esse lugar de jogar pedras divinatórias, jogar dados da sorte, construir e destruir mundos. E aí eu pego esse texto teórico do Novarrinat e nesse percurso eu vou tentando compreender como é que eu materializo isso, assim, como é que eu trago a voz para algo físico, como é que eu compreendo ela dessa forma. E aí durante a faculdade eu vou encontrar, junto com alguns professores que trabalham com educação somática, esse trabalho vocal numa perspectiva muito de uma percepção própria do meu corpo, assim, a partir do lugar que eu percebo a minha respiração, de como eu percebo a minha respiração depois de um trabalho muito exaustivo, de como eu percebo o meu corpo e como a respiração afeta o meu corpo. E entendendo, a partir de Novarrinat, a respiração também como esse lugar de cavar espaços dentro de mim, assim. E aí eu vou pegando essa viagem nesse trabalho e compreendendo uma pesquisa que se dá, uma pesquisa vocal que se dá e também física a partir da respiração, assim. É uma pesquisa que eu quero seguir na minha vida, de entender a respiração quase como esse pré-movimento do corpo, essa raiz do movimento, não só da voz, mas raiz do movimento mesmo do corpo, entender ela dessa forma. E aí eu vou encontrar também, em algumas oficinas do Lume que eu fiz, essas qualidades mais físicas, assim, e de propriocepção do meu corpo. E já, assim, nos últimos anos, eu encontro numa oficina que eu fiz na época da pandemia, uma oficina online ainda, com a professora Júlia Sarmento, que mora lá em Fortaleza, o Rasaboxes, que é essa caixinha de sabores. Rasaboxes foi criado por Richard Skinner, um estudante da performance, um pesquisador da performance lá dos Estados Unidos. Ele vai beber de uma raiz indiana, e ele vai, na verdade, ele vai trazer isso do teatro indiano, essa perspectiva das rasas, que a gente pode traduzir como sabores, e a gente traduz também como estados emocionais, como emoções e tudo mais. E aí eu trouxe, não um tabuleiro de rasas inteiro, mas eu trouxe, o tabuleiro tem 9 rasas, eu trouxe só 3, para a gente ver um pouquinho, que é a bibasta, que a gente pode traduzir como nojo, como... Eu não sei se vocês usam gastura aqui, mas não necessariamente falando de gastura, assim. Como nauseado. Tem o vira, que é a coragem, a audácia, o destemor. E tem o xiringara, que é o amor, que a gente traduz como amor, como suculento. E aí eu queria perguntar para vocês, que alguém me dissesse, rapidinho, o que seria uma respiração amorosa para vocês? Como seria uma respiração amorosa ou uma respiração suculenta? Como é que vocês entendem isso?
Alguém pode dizer? Como suspiro. Certo, não estou vendo, mas eu como um suspiro. Para mim, a respiração Xiringara é uma respiração que ela em que o ar, em que a respiração ela entra por todos os poros, por todos os buracos, por todas as cavidades do corpo, porque ele tem essa necessidade de manifestar tanto esse desejo, que a respiração ela só recebe tudo e ela tenta abarcar tudo em todos os seus poros. Eu já vivi isso. E se realmente gostarem, se o toque do outro de repente for bom, é essa a palavra. Se o outro for bom para você, se te der vontade de viver, se o cheiro do suor do outro também for bom, de repente fico rindo à toa sem saber porquê. Se todos os cheiros do corpo do outro forem bons, o pé no fim do dia, a boca de manhã cedo, bons, normais, comuns, coisa de gente, cheiros íntimos, secretos, ninguém mais saberia deles se não enfiasse o nariz lá dentro, a língua lá dentro, bem dentro, no fundo das carnes, no meio dos cheiros. E se tudo isso que você acha nojento for exatamente o que chamam de amor, quando você chega no mais íntimo, no tão íntimo, mas tão íntimo, que a palavra nojo não tem mais sentido. Você também tem cheiros, as pessoas têm cheiros, é natural. Os animais cheiram uns aos outros, no rabo. O que é que você queria? Rendas brancas, imaculadas? Será que amor não começa quando nojo, higiene, ou qualquer outra dessas palavrinhas burguesas e cristãs, quando isso não tiver mais nenhum sentido? Se tudo isso se tocar no outro, se não só tolerar e aceitar a merda do outro, mas não dar importância a ela ou até gostar, porque de repente você pode até gostar, sem que isso seja necessariamente uma perversão. Se tudo isso for o que chamam de amor, amor no sentido de intimidade, de conhecimento muito, muito fundo da pobreza e também da nobreza do corpo do outro, do teu próprio corpo, que é igual, talvez tragicamente igual. Amor só acontece quando uma pessoa aceita que também é bicho. Se amor for a coragem de ser bicho, se amor for a coragem de ser bicha, se amor for a coragem da própria merda, e depois, um instante mais tarde, isso nem sequer será coragem nenhuma, porque deixou de ter importância. O que vale é ter conhecido o próprio corpo e o corpo da outra pessoa tão intimamente como você só conhece o seu, porque aí então você se ama também. Obrigado. Obrigado, gente. É isso. Valeu. Bom, eu vou propor a Quimera falar um pouquinho do seu processo, e aí a gente conversa um pouco. Depois o Tibério fala um pouco do processo, a gente conversa um pouco, e aí a gente abre para a plateia e conversa todo mundo. Pode ser? Então, fala um pouco do seu processo e a gente vai conversando. Gente, eu estou tremendo ainda. Mas tempo corpóreo surge numa urgência de questionamentos mesmo pessoais, coisas que me levam a existir, a fazer arte. E existia uma constante resistência
você, a todo instante, tentar ser já sendo, e, ao mesmo tempo, você ser bombardeado por tantas coisas no mundo, tantas críticas, tantos olhares, e é muito gostoso conseguir construir uma atmosfera baseada nesses entraves e também nessa junção do que é realmente ser, do que é realmente você estar no mundo e se sentir à vontade no que você faz. Então, é muito esse questionamento mesmo do que é ser, do que é estar, do que é viver numa época atual. E queria que você falasse um pouco em termos de processo, assim, a relação da escolha das imagens e de colocar essas imagens, como que isso afetou o seu corpo, se você trabalhou diante dessas imagens por um tempo, ou se você escolheu elas, preparou e depois só executou na nossa frente. Como é que foi essa relação entre a escolha das imagens e o teu trabalho corporal? Primeiro surgiu do processo de escrita, mas é uma provocação que eu fui juntando uns vídeos desde 2018 até agora, e são vídeos que falam tanto de uma época passada em que eu já sonhava em fazer teatro, e até o momento atual, onde eu já estou nesse espaço artístico. Então, é muito... o corpo veio antes, o vídeo veio depois. Foi uma construção que realmente parte dos questionamentos para a cena ser uma consequência. Então, os vídeos são consequência de um processo de narrativa. Tem uma coisa que me marcou, não sei se chegou para vocês isso, assim, mas a gente estava ali dentro, vendo o teu corpo se relacionando com um fundo bidimensional. Quando a gente vem para cá e eu vejo essa árvore tridimensional, né, isso, para mim, foi bem impactante, assim, essa coisa desse corpo que não está mais se relacionando com uma imagem tridimensional, bidimensional, mas esse espaço como um todo, né? E aí quando você estava aqui, eu via essa árvore no fundo, quando você vinha para cá, eu já não tinha mais essa relação. E aí eu fiquei um pouco assim, poxa, eu queria ter sentado ali, né? Eu não sei se era para ter ficado de lado, enfim, eu sei que o espaço já estava configurado, né, antes, mas o que eu acho interessante, até como feedback, de pensar esses mínimos detalhes, né? Por exemplo, na relação com a imagem ali, quando que o seu corpo é iluminado pela imagem, quando que ele não é, né? Eu não sei até que ponto você pensou, agora meu corpo está sendo iluminado, agora não está, porque também você vai girando, né? É difícil se manter. Mas a relação também da tua voz com o som, né? Uma certa edição mesmo. Eu acho que tem vários detalhes acho que esse trabalho pode crescer bastante, assim, né? Essa questão da tridimensionalidade é uma questão, assim, que também você fala da natureza, né? Tipo, vamos sair daquele espaço enclausurado. Como é que é para você isso, assim, essa questão de sair de lá para vir aqui para fora? Se é isso, se é a questão do fora, o que é esse vir para cá? Em relação a essa ambiguidade de espaço, é muito também dessa questão de ali você está no momento de urgência, emergência. Então, a tecnologia em si é isso, né? Você quer informação a todo instante, o agora, você não tem tempo para apreciar, você não tem tempo para viver, para respirar. E sair dali, vir para cá, é essa fuga mesmo, da gente parar para apreciar, apreciar não só a natureza em si, mas o que nos compõe como vida, o que nos faz vivos. E entender que o ser humano é só uma partícula, né, de existência de vida, de manifestação e movimento. Tá aqui nesse contato mais aberto, que não é fechado, né? Então, se tem um espaço mais amplo, envolvendo esse contato mesmo com outro aspecto de vida. Aqui fora tinha um corpo que regozijava mais, né? Um corpo mais tranquilo ali, era um corpo sofrido, tenso, né? Exatamente. A natureza é realmente esse refúgio do ser humano. É um espaço onde ele realmente pode recuperar o fôlego, onde em alguma situação imediata, uma situação em que ele está incubado, ele não teria essa dilatação. Bom, passar um pouco para o Tibério, aí depois a gente abre e aí vai cruzando os dois trabalhos, né, a partir das colocações de vocês.
Essa desmontagem cênica, ela nasceu no contexto do meu TCC no teatro, e a escolha pela desmontagem... A desmontagem cênica é um procedimento que os grupos daqui da América Latina já fazem há um tempo, né, há uns anos, e eu estava muito numa perspectiva, finalizando o curso, de pensar o que é que eu fiz assim nesse curso, sabe? Ficava passando um monte de... Ai, meu Deus, não fiz nada, não sei o que, não sei o que. E aí fui olhar para os registros que eu tinha e tudo mais, e conversando com alguns professores, me falaram da desmontagem cênica nesse lugar de pesquisa. E aí eu enveredei nela porque, para mim, é um procedimento assim interessante para as pessoas atuantes, assim, nessa perspectiva de olhar para os seus processos. Ela pode ser feita tanto em relação a um processo específico quanto a um período, né, assim, de tempo. Então, de você olhar para os seus processos e olhar para pesquisar a sua pesquisa, assim, ter um olhar diferente de um processo que foi assim que você fez há um tempo. E aí eu peguei como mote desse trabalho um texto aí entrando na coisa mais acadêmica, da Sueli Ronick, que ela vai falar das marcas do desassossego, que ela vai falar que na vida a gente vai... Alguns processos, pessoas e coisas vão marcando a gente, e essas marcas elas nos formam, e elas meio que ficam como ovos, assim, esperando ser chocados por outras marcas. E aí eu peguei essa questão das marcas, e aí pensei nas vozes, assim, aí construí essa desmontagem, pensei a pesquisa dela a partir de vozes que me atravessavam, assim, que é como eu falo da Medéia e do Caio Fernando Abreu, assim, na perspectiva de entender essas vozes, do porquê delas me atravessarem e de compreender o potencial político da voz para além da questão técnica ou para além da questão técnica mesmo, assim, entender essas vozes como vozes políticas e como é que elas se constituem, se constroem nas poéticas assim da cena. Eu queria que você aprofundasse um pouco essa questão que eu achei bem legal, que você já tinha mencionado ali na desmontagem, que é isso: você trabalha a voz enquanto corpo, corda vocal, né, as diferentes explorações da tua voz, e tu fala dessa coisa do ter voz também, né, da voz enquanto discurso, enquanto lugar de fala, a voz da Medéia numa sociedade patriarcal. Como é que você pensa isso, assim, esse cruzamento entre essas duas vozes, assim, a voz do ator, a voz experimentada e a voz enquanto discurso, né? Você, enfim. Sim. Acho que bem no início, assim, quando eu começo a estudar teatro, eu vou essas coisas, essas vozes, elas vão me atravessando sem eu pensar muito sobre elas, assim. Muito da vontade de montar e da vontade e do prazer de construir, de pensar a cena a partir desses textos, assim. E aí, com o tempo e com a terapia, eu fui entendendo que essas vozes, esses personagens, eles tinham uma força muito grande para mim, né? E falavam de algo que era muito caro para mim, ou de um modo que era muito caro para mim. E aí eu fui começando a compreender e pensar esses personagens, e aí já entendendo esse lugar da voz muito em um lugar mais político, a partir da potência delas, assim, a partir do que elas provocam, assim, do que elas provocavam, tipo, sei lá, quando a gente pensa que esses personagens foram escritos e para provocar e promover determinado discurso numa época, assim, e que até hoje eles reverberam no nosso imaginário,
Até hoje eles falam com a gente. Ontem mesmo a gente teve um trabalho com Medeias, né, também, com 3 textos de Medeias. Mas é muito dessa... Eu acho que eu fui meio que não separando essas 2 vozes, assim, esses 2 lugares, sabe? Mas compreendendo, principalmente nessa pesquisa, como e aí trazendo, acho que o Nova Rená também, com ele fazendo uma ligação assim entre esse trabalho físico, né, esse trabalho mais técnico de preparação vocal e de descoberta e de pesquisa de voz, alimentando ele desse potencial e compreendendo esse potencial político assim das vozes assim. Para mim, o Nova Rená ele traz esse direcionamento muito bem marcado assim, quando ele coloca a vocalidade e a palavra em si como construção de realidade assim. E construção tanto de realidade como construção de vias assim dentro da realidade, né, de espaços de fuga, de espaços de respiro, de espaços de construções. Uma coisa que eu achei interessante é que o cruzamento entre o teu corpo e a tua voz é bem nítido assim, né? Então na primeira cena você está de cabeça para baixo e eu vejo uma voz que vem de um corpo de cabeça para baixo, né? E aí você vai levantando, eu vejo a sua voz mudando junto com esse levantar, você vai abrindo os braços, eu vejo a sua voz abrindo os braços, né? Na segunda cena, eu vejo que a voz nasce da tremedeira e é uma voz de tremedeira, né? Então esse casamento, né? E aí você falou uma coisa também que eu achei interessante, que é isso, que por muito tempo te intrigou, que a voz parece algo que vem de um talento inato. Eu não sei se com isso você acaba implicando que o corpo a gente trabalha, né? Enfim, não dá para separar corpo e voz, mas, né, o corpo, eu vejo um corpo que pode ser trabalhado, mas e a voz? A voz teria aí um lugar de um mistério, né? Um lugar da verdade. Que é isso, você pode ver um corpo super expressivo, mas aí quando o ator ou a atriz abre a boca para falar, talvez você não veja a verdade que você estava vendo no corpo. Como é que você, hoje, assim, né, passado esse mistério, você percebeu que a voz não é um talento inato, que existe um lugar de trabalho, mas você vê ainda assim esse lugar de um certo mistério, tipo, meu Deus, como é que eu trabalho a voz para que eu consiga encontrar essa verdade? Enfim, verdade é um péssimo termo, né? Mas esse lugar em que a pessoa abre a boca e você, uau, essa voz acompanhou esse corpo. Eu, assim, para mim, eu acho que quando eu comecei a tirar essa quebra de voz e corpo, para mim foi uma coisa muito fundamental, assim, acho que até a própria academia, às vezes, né, tem a disciplina só de voz, a disciplina só de corpo, e a gente meio que entende isso como 2 coisas separadas, assim. Quando eu começo a compreender que a voz é um fenômeno físico também, né, saiu dessa coisa, dessa abstração da voz, eu vou entendendo que existe esse trabalho técnico, mas que é sempre um mistério, assim, no sentido de que é sempre algo a se descobrir, sabe? Tipo, para mim é algo sei lá, do próprio treinamento contínuo, quanto da própria construção da poética que você está construindo ali. Sempre, sei lá, a gente entende, né? Vai estudando e vai entendendo a questão de volume, de ressonância e tudo mais. Mas, para mim, é muito um lugar... Tem esse lugar da técnica e essa coisa da conexão, né? Dessa não separação entre voz e corpo. Mas eu acho que todo o trabalho assim, da pessoa atuante tem um lugar de mistério, assim, de algo que não tá, que você vai descobrir, assim, sabe, de algo que seu corpo está construindo, né, assim, e que você não sabe no que vai dar, mas que vai chegar em algum lugar, assim. Porque no universo da palhaçaria, por exemplo, tem muito esse desafio. Então, você está trabalhando na fisicalidade, sempre tem aquele momento, tipo, esse palhaço não é mudo, fala. E eu já vi muito, assim, e eu já passei por isso, então essa dificuldade
talvez é o medo de não sair aquela vozinha de palhacinho e tal. Então, existe esse lugar de, tipo, tá no meu corpo, mas eu tô com medo de abrir a boca e essa voz não acompanhar, né? Por isso que eu te coloquei isso, assim, de a voz tem esse desafio a mais, assim, né? Que eu acho que é justamente porque a gente separa, a gente entende voz como algo... E eu acho que, de alguma... Assim, para mim, a voz é um lugar muito de me expor... Não sei porquê, mas parece que eu estou mais exposto quando eu estou falando, assim. Quando eu estou em cena e quando eu abro a boca, parece que eu vou me expor mais, assim. Ficar mais, né, vulnerável, assim. Eu acho que talvez por isso a gente acabe separando, assim, dissociando a voz do trabalho físico que a gente faz, assim. É uma questão. Vou levar para a terapia também. Bom, por falar em questões, então acho que a gente pode abrir, vocês podem dirigir uma questão para um, para outro, ou para os dois. Quem quer colocar? Nós queremos colocar uma questão. O texto que foi lido é teu? A produção do texto. Boa noite a todas e a todos, todes. A produção do texto é tua ou porque tu falaste, né, que tu partiu da leitura teórica dentro no campo da desmontagem, né? Tu disseste, eu parti da leitura teórica e como materializar essa parte teórica para uma poética da cena. E aí nós ficamos aqui nessa dúvida. Não, o primeiro texto é do Chico Buarque e do Paulo Pontes, né? E os outros dois são do Caio Fernando Abreu, que é do Conto pela Noite dele. O último também, o segundo e o terceiro são do Caio Fernando. Boa noite a todos, todas, todos. Bom, eu gostaria de perguntar sobre o tempo corpóreo, de Caio Quimera. Qual a relação dela com os vídeos, o sentimento, na constituição dessas duas linguagens? E falasse um pouco desse processo criativo e do tempo de pesquisa. Obrigada. Eu tenho como referência mais próxima o Cal Guimarães. Ele trabalha com cinema e tudo que ele faz é ter um grande registro de filmagens e, depois de um tempo, ele junta tudo isso dentro de uma narrativa. E eu acho que uma das coisas que eu comecei a me arriscando nesse campo cênico foi com audiovisual. Tempo corpóreo vem de uma proposta minha, que é Corpo Terra, e partiu muito dessas vivências mesmo de relação entre dança e espaço. E Tempo corpóreo vem com esse questionamento de de que forma o lugar pode afetar e pode causar uma alternativa cênica. Então, parte muito desse campo de possibilidades, tanto de corpo como de sensação. O que mais, gente? Uma coisa que eu observei, que você estava falando sobre boa noite, sobre corpo e voz, né? Uma coisa que eu observei é que no teu processo, quando você estava no plano médio, né, buscando essa voz que você falou nesse momento, né, com o abdômen contraído, né, mas antes da voz eu percebi que a respiração foi um processo para te preparar para essa projeção, né, tanto no plano médio quanto no plano alto, você começou antes de projetar a voz a respiração. Então a minha pergunta é em relação a essa respiração, te impulsiona a colocar essas projeções nesse sentimento antes, né, de falar. O corpo fala, a respiração prepara e a voz projeta. É isso que eu percebi muito, esse corpo sendo preparado primeiro, antes de ser falado. Essas posições que eu faço no começo, eu trouxe de uma disciplina em que nela a gente fazia isso como aquecimento e aí, para mim, quando eu fui resgatar, eu comecei a entender que como cada movimento era conectado com a respiração, assim.
E aí eu trago ela para essa cena nesse sentido, assim, dessa tanto de provocar essa conexão, né, de me perceber nessa conexão da respiração, assim, com o corpo. E aí, quando eu falo o texto, para mim, ele vem de uma respiração que eu aproveito do cansaço do exercício mesmo, assim, que é uma respiração que eu já estou... eu gosto disso, assim, de entender a respiração nesse sentido também, nesse lugar, né, pensar o corpo nesse sentido. Mas é isso, assim, para mim vem muito, e é algo que eu não tenho assim pronto assim nesse momento, mas é algo que eu penso como uma pesquisa, é de entender essa respiração como do início, assim, sabe, como esse início de movimento, como esse início de voz, assim. Eu acho que sei lá, quando a gente vai fazendo exercícios, né, vocais e tudo mais, e entendendo a ligação da respiração com o corpo e com a voz, a gente começa a criar uma consciência para isso, assim, nesse sentido. Mas, para mim, eu quero investigar ela como pré-vocalização, como pré-movimento, assim, sabe, como esse espasmo inicial do que virá depois, assim, sabe? Mas para mim é isso, assim, é pensar a respiração nessa perspectiva de conexão com o corpo e com a voz, e nesse sentido aproveitar o que vem dela, assim, até o cansaço, e como é que isso reverbera poeticamente e reverbera na cena, assim. Caio, poderia falar um pouco sobre o processo corporal, aquecimento? Então, tudo isso que eu venho trazendo para vocês hoje foi um processo que veio da cadeira de atuação 3, e aí um aprofundamento sobre o estudo de Grotowski. E aí isso também veio muito também de uma oficina que teve com o Urias, que é um grande teatrólogo aqui do Maranhão. E aí ele trabalhava com as bases corporais. Então, é um trabalho que parte desse processo de pisar, olhar e respirar, e tentar, daí, criar uma fluência de movimento. Então, é algo que... como se o corpo tivesse aberto ao nada. E aí, dentro dessa fluência de respiração e de sintonia com os ruídos do presente, ruídos também do vídeo, que isso também seria um estímulo para criar uma narrativa. Então, é muito... sensação de estímulos, tanto de bases como de posições, posturas, e construção de movimento, entre movimentos mais lentos, movimentos mais rápidos, e também muita improvisação. Eu gosto muito de apostar nesse quesito de improvisação, tanto do diálogo, como também um pouquinho do corpo, porque eu acho que o momento traz muito isso, essa comunicação, tanto com o espectador, como com o estímulo mesmo da cena em si. É interessante você falar de improvisação, porque você tinha dito que primeiro vinha o corpo e depois você elaborou as imagens. E aí, se você improvisa na hora, então tem esse retorno, né? Que, então, é isso que eu tinha ficado na dúvida, que você falou que as imagens vêm depois, mas, nossa, mas as imagens estão afetando o teu corpo. Então, isso não foi no processo, é aqui na hora que você vai sendo afetado e vai modificando esse corpo que você já tinha elaborado antes, né? É um pouquinho de tudo. Tem tanto uma questão coreográfica, mas também tem esse espaço para o corpo fluir mesmo. Acho que pode-se buscar uma organicidade maior. A minha dúvida, minha pergunta é para a Quimera saber como surgiu esse figurino e essa máscara dentro do processo. Porque, ao ver tu dançar ali, né, e
interseccionado pelas imagens que passam, essa dança visceral, algumas tiras da tua saia foram ficando pelo espaço, assim, e me remeteram a esses rastros desses lugares que tu foi passando, assim. Então, eu queria saber isso. Legal. A máscara veio da... Porque, assim, na UFMA temos umas cadeiras e a máscara veio dessa cadeira de... animações... Teatro das Formas Animadas. E aí o professor, né, fez a gente criar uma máscara. E aí essa máscara do diabo foi uma coisa assim que veio na minha cabeça, não necessariamente para esse processo, mas como algo que acabou sendo útil. E a questão da roupa é algo que vai surgindo nos ensaios. Eu gosto muito de ter esses contatos de corpo, produção de figurino, e tentar juntar tudo isso no processo. As tiras não foram tão propositais assim, apesar de ser um rastro, mas, sim, tem essa coisa rasgada, tem essa coisa suja, surrada, justamente com esse efeito de que realmente é efêmero. É uma coisa que se acaba, mas coisas ainda se constituem ali. E aí, gente? Com relação ao Tenório, não é isso? Tibério, desculpa, sou péssima com nomes. Eu queria saber assim, como que foi esse teu processo de encontro com essa voz, como que essa voz se instaurou nesse corpo, nessa desmontagem cênica, como que tu chegou nessa voz? É engraçado, uma vez eu vi uma pessoa falando que queria ver diretores fazendo desmontagem, assim, porque geralmente faz desmontagem são atores e atrizes, né, pessoas atuantes. E a Medeia eu nunca fiz, né, Medeia na cena. Mas eu participei de processos de direção, assim, de trabalhos com Medeia. E, para mim, descobrir primeiro essa voz dela... Primeiro, assim, que muito do que eu construí na desmontagem veio também de uns processos de frustração em alguns trabalhos, assim, no meio do curso, da graduação, assim, de pensar uma cena do Caio Fernando que eu fiquei, cara, ele podia ter feito diferente, assim, podia ter, sei lá, viajado mais, assim, explorado mais meu corpo, e eu não fiz isso, assim, de ficar muito amarrado, ou de querer trazer até para um lugar assim de ser entendido, sabe, de ser compreendido naquela voz e de falar claramente, uma coisa bem pasteurizada, assim, que fez parte também desse processo do que eu estava descobrindo, né, de voz. E aí, quando eu venho para a desmontagem, eu vou nessa perspectiva de me deixar afetar por isso, assim, pelo meu corpo. Ainda tenho no meu trabalho essa coisa de querer ser compreendido, assim, de querer cada palavra é uma coisa que eu preciso trabalhar, assim, tipo, de entender, que a gente quer que cada palavra saia perfeita, né, e as pessoas entendam perfeito. E às vezes não é, às vezes é só a própria potência da voz, assim, meio que esgarçar a voz, assim, trabalhar a voz para além da semântica, né, do sentido. Mas o que eu nesse trabalho especificamente foi quando eu comecei a conectar, assim, exercícios que eu fazia que eram só físicos, e deixar a voz ser afetada por eles, assim, pelos próprios espasmos da musculatura, pelo cansaço, pela falta pelo ar que falta em algum momento e eu tenho que parar para respirar. Eu acho que quando eu começo a pensar a vocalidade nesse lugar de conexão, para além de pensar um resultado pasteurizado, assim, né, um resultado editado, assim, da voz,
Mas quando eu vou entendendo ela como pesquisa também, assim, né, como um processo de pesquisa e não como resultado, isso me ajuda a pensar essa conexão e a descobrir essas formas e essas vozes diferentes, assim. E acho que isso ajuda, inclusive, a pegar um texto e explorar mais, assim, descobrir mais nesse texto, assim, sabe? Viajar entrar numa via com ele, assim, e ver até onde vai dar, assim, para além do entendimento, né, da semântica, do sentido de cada palavra, assim. Vou perguntar. Aqui. Boa noite, gente. Boa noite a todas, a todos e todes. A pergunta é para a Quimera. Irmã, como, em relação aos sentimentos, a partir dessa construção, né, desse teu processo, como que tu aflorou esses sentimentos, como que tu explorou, né, a palavra certa, esses sentimentos, ou como tu não deixou as imagens, né, os vídeos e os sons também te tocar, né, sentimentalmente, ou tu te entregou apenas? É isso. Gente, é um lugar que realmente parte desse nada. Então, são sentimentos que se vivem no dia a dia, desse lugar mesmo de você estar aqui e você ser julgado por simplesmente você estar de vestido, maquiado, incomodando de alguma forma. Então, esses ruídos são esses relatos não ditos, esses desabafos que muitas vezes a gente tem que lidar, passar por cima e seguir a vida, porque isso não vem de mim, mas é de fora para dentro. E mesmo que isso afete, mas a gente, de alguma forma, com a arte, dribla isso, sabe? Porque é muito essa insistência mesmo de ser, a genuinidade de um sentimento, de revolta ou até mesmo de... Esse sou eu e eu não posso mudar para me enquadrar dentro de um quadrado, de um cubo, desse perfeccionismo ideal que seria a vida perfeita. A gente está aqui falando de voz, né, porque é o foco do evento, mas como o Tibério fez uma desmontagem, eu acho, e você falou agora, né, de o que seria uma desmontagem de diretor, porque a desmontagem é sempre de atores e atrizes. E eu acho que é legal pensar esse lugar da desmontagem, e eu acho que não pode ter uma desmontagem de diretor. E eu falo isso como diretor, assim, porque, né, no debate você pensa coisa, o diretor fala do processo, porque ele, de alguma maneira, tem esse olhar do todo e tal. E quando começa a surgir as desmontagens, para mim é um pouco isso, são os atores falando, agora deixa eu dar a minha versão do processo. E é isso, cada ator ou cada atriz de um mesmo processo que for fazer uma desmontagem vai trazer um fragmento e um olhar, uma narrativa completamente diferente. Ou seja, são vários processos dentro de um só, né? Então, assim, uma desmontagem de figurinista, uma desmontagem de todo mundo, menos do diretor. São essas vozes múltiplas e que trazem à tona os fragmentos do processo, e não esse olhar do todo, e que não é o olhar do todo. Ou seja, de tal hora, a não ser que seja um diretor que fala, então, eu não vou trazer um olhar do todo, eu vou trazer um olhar sobre a minha particularidade de diretor, né? Eu sou só mais um num processo, né? Enfim, só para a gente pensar esse lugar da desmontagem, que é esse fenômeno recente, né, que vai surgindo. Da hora, que porra é desmontagem? O que é, né? É só o contrário da montagem? Enfim, coisas já estão sendo pesquisadas e escritas sobre, mas é sempre importante estar pensando sobre o que é esse novo fenômeno que vai aparecendo, né? É isso, gente? Não é isso. Ainda tem mais. Para a Quimera, como que foi o processo corporal dela
porque sabemos que ela é uma bailarina incrível. E como que foi se preparar para a performance hoje? Ai, gente, assim, foram ensaios de fé, porque eu não esperava ter essa oportunidade de estar aqui. E nas férias eu tive muito esse contato maior, né, com o meu corpo, me senti na necessidade de estudar melhor o meu corpo na prática. Então, parte muito dessas experiências mesmo. Também eu tive uma... Porque, assim, eu tentei gravar uma proposta para um edital, e aí eu me lancei numa praça para gravar vídeo e mandar para o edital. Então, é muito dessas provocações de, não, vamos gravar uma coisinha aqui e bora ver o que dá, bora ver o que essas imagens me mostram. Então, é muito como se fosse um diário registrado mesmo para ter esse rastro, né? E me fazer chegar nesse processo contínuo mesmo, porque é sempre uma construção contínua, né? Bom, então vou agradecer a todos vocês em nome do... Ah, tem mais uma, vamos lá. A galera está animada. Foi só esquentando. Para a Quimera, queria saber como que você decidiu adotar esse nome artístico, Quimera. Gente, então, eu raspei minha cabeça. Sério, de verdade, eu raspei minha cabeça. E daí eu me vi de outra forma, me senti na necessidade de um nome que realmente pudesse dialogar com o que eu acreditava como arte. E Quimera é essa memória de corpos, essas coisas que compõem o ser humano, tanto do passado e das vivências que compõem os acasos, as consequências. Então, Quimera é um mix de coisa dentro de uma unidade. São essas proliferações, essas coisas que se constituem, relações que se constituem em uma só pessoa, mas que não há uma definição certa. Quimera é a possibilidade de ser. Então é isso, gente. Obrigado por vocês que ficaram até o fim. Obrigada. Amanhã tem mais. É isso.